E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao canal Robinilson Matos, é um prazer estar aqui com você. E nesse vídeo a gente vai tratar sobre como você resolver o problema da ansiedade. É claro, com dicas que a palavra de Deus dá, que a Bíblia dá, né, para que a gente possa estar resolvendo aí essas questões. Então, ansiedade é algo comum hoje em dia, né? A gente passa muitas vezes por situações, né, que nos deixam um pouco ansioso, ou esperando alguma coisa, ou colocando expectativa em um futuro, ou diversos tipos de situações que nos levam para um caminho de uma ansiedade, em que você fica ansiando que o amanhã chegue, ou que o futuro chegue logo, para você poder resolver aquele ou outro problema, ou às vezes a gente está passando por uma dificuldade, né, difícil, e gostaria que essa dificuldade passasse logo, e a gente fica pensando como seria lá no futuro, sem esse tipo de dificuldade. Então, assim, são muitas coisas, né, complexas que abrange isso, mas que com certeza eu posso afirmar aqui para você. Com os ensinamentos que a Bíblia tem, e a gente colocando isso em prática, pode ajudar a você a estar resolvendo, te ajudando a resolver esse problema de ansiedade, para você ficar pelo menos um pouco mais calmo e tranquilo e menos ansioso, tá bom? Então a gente vai ver o primeiro texto que a gente vai identificar sobre ansiedade é um texto que a Bíblia fala o seguinte. Deixa eu mostrar aqui para você, olha só. A Bíblia diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a gente tem a gente fica ansioso porque muitas vezes a gente coloca, né, uma expectativa em algumas coisas que nós podemos resolver, mas que às vezes não está na hora de resolver, ou algumas coisas que nós simplesmente não podemos resolver, não temos o poder para resolver, né? E aí a gente fica ansioso querendo resolver essas situações, o que na verdade a gente não consegue fazer, né? Então, o texto ele diz bem claro, ele fala o seguinte, ó: lançando sobre ele. Ele quem? Então a gente vai analisar aqui para a gente ver algumas coisas que esse versículo traz para nós. A primeira coisa é o seguinte: lançando, né? Ou seja, pegando a sua ansiedade e não tratando ela somente com você mesmo, né? Então você vai pegar essa ansiedade, você vai pegar todo esse sentimento que muitas vezes é muito pesado, penoso, complicado, né? Você vai pegar esse sentimento e compartilhar. Compartilhar com quem? Quando a gente pega esse sentimento, né? Aí, quando a gente pega a ansiedade e tenta compartilhar com quem não resolve, às vezes a gente arruma dois problemas, né? Então, a gente tem que compartilhar com quem resolve. Por isso, a Bíblia diz o seguinte: lançando sobre ele, né? Quem é ele? Ele é Jesus. Então, eu vou pegar toda a minha ansiedade, veja bem aqui, ó. Eu vou pegar toda a minha ansiedade, você vai pegar toda a sua ansiedade e vai lançar sobre ele. Sobre quem? Jesus. Você vai pegar toda a expectativa, toda essa angústia, tudo isso que está acontecendo no seu coração e vai falar com ele. Como que a gente faz isso? A gente faz isso, a gente vai já chegar nessa parte aqui, em que eu vou mostrar para você detalhado como é que a gente vai chegar a ponto de poder resolver dessa forma aí, tá? Então, olha só, lançando sobre ele. Ele quem? Jesus, né? Toda. Então você vai pegar toda, não é uma parte, né? Você não vai dividir metade para você, metade para Jesus, não. Você vai pegar toda ela, você vai pegar toda ela, fazer um pacote só e entregar para ele, tá? Você vai pegar toda ela, fazer um pacote só e entregar para ele. Haja vista a gente salientar uma coisa importante, em que na área da psicologia, né, eles dizem que se o simples fato de você falar sobre um problema já começa a resolver, já começa a tratar, né, aquele problema. Então, o simples fato de você externar isso para fora, de você colocar para fora, né, já faz você se sentir melhor, já faz você começar a procurar alternativas para resolver ou aguardar o momento oportuno para que se resolva. Então, a ansiedade tá aí a toda pegando as pessoas e deixando as pessoas ansiosas por diversas coisas, não é? Então, o que o texto está dizendo para a gente? Que a gente vai pegar toda essa ansiedade, vai lançar sobre ele
toda ela, tá? Toda ela. A gente vai lançar sobre ele. E por quê? Aí vem a razão. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, né? Então, essa ansiedade aí que você está sentindo, porque ele tem cuidado de vós. Então, vale pensar o seguinte também, né? O Senhor, ele tem cuidado de você, tá? Aí você pode até dizer assim, mas, pastor, você não conhece minha vida, eu estou assim meio afastado, o Senhor tem cuidado de você. Ou eu estou assim, eu não vou na igreja, o Senhor tem cuidado de você. Ah, eu não conheço e nem quero saber de nada de religião. Mesmo assim, o Senhor tem cuidado de você. A Bíblia diz que o sol nasce para os justos e para os injustos. Ou seja, o Senhor dá o dia amanhece para todos, não é? Então você tem as mesmas oportunidades que os outros têm. E há um grande detalhe muito importante aqui. Ele te ama e ele quer te ajudar, não é? Agora, ele só vai te ajudar a partir do momento que você der este passo. Esse passo para você é primordial. Então ele vai dizer aqui, olha só, ele vai dizer assim, ó, lançando sobre ele, né? Então você vai pegar toda a sua ansiedade, você vai lançar sobre ele toda essa ansiedade, toda ela, porque ele tem cuidado de vós. Então você pega toda ela e você vai falar com ele, né? Você vai falar com ele. Falar com ele como? Através da oração. E para ficar mais explicado dessa forma aqui, eu vou mostrar para você como que uma passagem em que Jesus mesmo ele teve um momento de angústia, um momento de ansiedade pelo que estava por vir, né? Ele sabia o que estava por vir ali, porque sobre ele se cumpriu a escritura, então ele sabia o que estava por vir e ele angustiou-se, né, de coração, para ele poder sobre aquilo que estava acontecendo, né? Ele angustiou-se ali no seu coração. Então eu vou mostrar para você uma passagem, um trecho que mostra em que ele estava ali passando por toda essa situação e o que ele fez, porque o que ele fez vai servir para mim e para você, para nós também fazermos, né? Para nós também fazermos, para que nós possamos aí não ficar angustiados, tá bom? Então vamos lá para o texto. Diz o seguinte, olha só. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Vamos lá. Primeira coisa que aconteceu aqui, você sabe, né? Jesus estava fazendo o ministério dele e tudo mais, se você for ler os outros capítulos, e aí a gente já está chegando perto do momento da crucificação. E ali no Getsemane, ele vai com seus discípulos para aquele lugar, e ele chega lá naquele lugar e ele chama alguns dos discípulos e fala assim: eu quero, vamos ali orar, vamos ali falar com Deus, porque eu estou querendo orar. Jesus tinha um hábito de orar, né? Inclusive, tem várias passagens que demonstram que ele passava horas orando, né? E aí ele vai fazer uma oração. Mas essa oração que ele faz, a Bíblia relata que ela não é tão grande, não é? Ela não é tão demorada assim. Elas são de poucas palavras, mas justamente dentro daquilo que ele estava precisando, daquilo que estava angustiando o seu coração. Então, a primeira coisa que você deve fazer, você que está passando por uma ansiedade agora, você vai pegar toda a ansiedade. Então, você vai parar um momento e você vai pensar, o porquê dessa ansiedade, para ver se você identifica o problema ou se você sabe o que é que vai acontecer aqui nesse futuro próximo, você já quer chegar, já quer resolver e tudo mais, não é? Para que você pegue toda essa situação e leve a ele. Você vai pegar essa situação e levar a ele através de oração. Como que é essa oração? Você não vai fazer uma oração do Pai Nosso, ou não vai fazer uma oração ou outra qualquer. Você vai fazer uma oração em que você vai falar para ele sobre o teu problema. Você vai falar para ele sobre a tua ansiedade, finalizando essa oração no nome de Jesus, como a Bíblia explica. Então, você vai pegar toda essa ansiedade, vai levar para o Senhor
vai falar com ele aí mesmo onde você está. Não precisa ser de noite. Se você puder, se você estiver vendo isso agora, por exemplo, no teu trabalho, você pode correr agora, fecha o banheiro e você pode orar lá mesmo, tá? Então você ora ao Senhor para que ele receba toda a sua ansiedade, tá bom? E você possa ali dividir com ele tudo aquilo que está te afligindo. De preferência, né? Você falando com a sua boca, não só em pensamento, tá bom? Então, isso é a primeira coisa que aconteceu aqui. Ele falou assim, ó, deixa eu mostrar para você aqui. Ele falou assim, ó. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E ele foi lá orar, como eu disse, ele levou alguns discípulos, né? E levando consigo quem? Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então, veja bem, a ansiedade vai trazer para nós, muitas vezes, angústia, e uma angústia muito forte. O que que é angústia? Um aperto no peito, uma coisa ruim, uma sensação ruim, uma sensação complicada, que você não consegue. Só quem sente angústia sabe descrever. Só quem sente angústia, todos nós sentimos uma hora ou outra, sabe descrever isso que eu estou falando para você. Então ele começou a angustiar-se e a se entristecer. Então essa ansiedade muitas vezes ela vem carregada de angústia e ela atravessa você como se fosse uma espada, né? Ela atravessa você como se fosse um punhal, enfim, ela fere profundamente, né? Ela machuca bastante. Então, assim, você fica ali e às vezes vai, dependendo do nível de ansiedade que você tá, né? Dependendo do nível de ansiedade que você tá, você pode ficar sem dormir, você pode ficar sobressaltado, né? Tudo te assusta, tudo te dá medo, né? Você pode ter outros sintomas, na qual você, às vezes, talvez até precise de uma ajuda de um profissional da área de saúde mental para poder te ajudar, passar um remédio, né? Fazer uma terapia, alguma coisa parecida, tá? Se realmente você não conseguir, né? Você não conseguir através desses termos que eu estou colocando aqui para você sobre a palavra, tá? Então, assim, Jesus pegou e começou a entristecer, se angustiar-se muito. Por que que ele começou a entristecer, se angustiar-se muito? Porque ele sabia o que estava prestes a acontecer. Então, assim, muitas vezes a ansiedade vem não é pelaquilo que está acontecendo no atual momento. Às vezes não está acontecendo, mas às vezes está prestes para acontecer. Por exemplo, você está com um problema no casamento terrível e você está vendo ele acabar a qualquer hora, né? Então você está tendo problema de relacionamentos e você está vendo o teu filho ou tua filha ir embora de casa a qualquer hora, teu marido ou tua esposa, né, acontecer um desastre em qualquer hora. Então, aquilo fica angustiando o teu coração, fica deprimindo você, fica machucando você, porque essas coisas ficam fazendo isso. Muitas vezes, ela nem aconteceu ainda. Como era o caso aqui de Jesus, não tinha acontecido ainda. Então, era um dia anterior, né? Era poucas horas antes de começar todo o processo da crucificação e tudo mais. Então, ele já sabia que aquilo seria realmente doloroso e muito complicado, porque a crucificação foi o peso não só da crucificação, mas o peso de pagar o seu e o meu pecado. Então, foi o peso do pecado da humanidade. Então, era uma coisa muito complicada, muito forte, muito poderosa, e que aquilo começou a angustiar-se. E quando chegou no ponto ali que estava prestes a acontecer, ele começou a angustiar-se, entristecer-se, começou a ficar, né, horas antes ali. Então, ele foi buscar o refúgio através da oração. Então, ele sai a primeira vez ali para ir orar, convida alguns outros dois
parceiros ali, alguns parceiros para ir com ele, né? Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Então ele levou 3 com ele, né? E ele foi lá e ele começou a orar. E quando ele estava orando, quando ele estava falando com Deus, ele começou a entristecer, se angustiar-se muito. E ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então, assim, muitas vezes essa ansiedade vai trazer para nós, vai trazer para mim, para você, uma tristeza tipo essa que Jesus estava, uma tristeza que você não sabe de onde vem, mas é uma tristeza profunda, não é? Que nada te dá mais graça, que nada faz você ficar alegre, né? Então são pequenos momentos ali que você consegue ali né, ficar mais tranquilo, mas depois já volta de novo. Então essa ansiedade pode fazer chegar a pontos complicados. Então, a ansiedade ela pode trazer uma angústia profunda, pode trazer uma tristeza, né, complicada, que vai fazer com que você perca o sentido de viver o momento atual. Então, ele estava ali, ó, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E nessas horas é muito bom, né? Se você tiver, claro, a oportunidade de ter alguém com quem compartilhar, que seja de, de confiança, não é? E que possa te dar um conselho relevante, porque o problema é que, às vezes, não existem pessoas de total confiança para a gente compartilhar, ou essas pessoas que a gente pode compartilhar, a gente simplesmente pode falar. Ele não tem, ou ela não tem, uma palavra que possa te ajudar, né, no determinado assunto ali, que possa te dar uma luz, né? Então, Jesus tinha ali os mais próximos que estavam dele ali, Pedro e os outros que estavam com ele aí, e estavam ali junto dele naquele momento de aflição, de angústia, naquele momento de ansiedade, naquele momento de tristeza, que ele começou a angustiar-se ali. Aí a gente vai ver, ele começou, aconteceu tudo isso, e indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se sobre o seu rosto, e orando, e dizendo, olha em que consistia a oração. Meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então aqui tem um detalhe muito importante, né, que é o seguinte, a gente tem coisas que realmente Deus, em toda a história da Bíblia mostra isso, tem coisas que realmente Deus pode intervir e pode te dar saúde, ele pode intervir e pode mudar a tua história, ele pode intervir, pode mudar o teu filho, pode mudar o teu marido, a tua esposa, ele pode fazer milagres na tua vida financeira, ele pode fazer o que ele quiser, ele é Deus e todo-poderoso. Agora, algumas vezes, e eu posso dizer assim, em boa parte das vezes, não é? Ele tem o seu agir, mas ele tem um plano dentro daquele propósito. Não é? E aquilo que estava acontecendo com Jesus não era para destruir ele, não, aquilo que estava acontecendo com ele não era para destruí-lo, não era para acabar com ele, não é? Aquilo era para que redundasse em glória, entendeu? Então, assim, existia um processo a ser feito, e o processo era o Filho de Deus vir ao mundo, ele pregar e ele morrer na cruz pelos pecados de todos. Então, tinha todo o processo, porque as Escrituras já falavam sobre isso, né? Há muitos anos, muitos e muitos anos, os profetas já falavam sobre isso. Então, havia todo um processo que já tinha sido estabelecido, um plano de Deus que já tinha sido estabelecido, e esse plano vai ser cumprido. Então, ele estava orando ali, mas na oração, ele deixa bem claro, e ele fala o seguinte, olha só, não seja como eu quero, mas como tu queres. Por quê? Porque ele tinha um plano. Então, Jesus estava orando e estava falando com ele assim, Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres, né? A tua vontade é que importa. Por isso que na oração do Pai Nosso está escrito assim: seja feita a tua vontade, não a minha.
É claro, a nossa vontade não é passar por momentos de ansiedade, de tristeza, de angústia. A nossa vontade é passar longe dessas coisas. Mas, às vezes, muitas vezes, isso são processos que vão acontecer na nossa vida para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender coisas importantes, para que a gente possa ser uma bênção na vida de outras pessoas, né? Para que Deus possa ser glorificado através da nossa vida, para que nós possamos abençoar outras pessoas, naquilo em que nós aprendemos. Então, assim, existe uma infinidade de possibilidades em que Deus está trabalhando na situação para que ele possa fazer. Então, assim, não se desespere, né? Isso que está acontecendo com você não é o fim, não é para o fim, é para que tudo tem o seu processo e tudo tem, como a Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então Jesus estava lá e ele diz: Meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. É ele dizendo em outras palavras, nas minhas palavras aqui que eu posso contar para você, ele dizendo assim: Senhor, se tiver outro jeito para que isso possa acontecer, que seja a gente pode tentar de um outro jeito, se houver um outro jeito, né? Todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Só que já estava, já havia um plano determinado que seria daquele jeito. Então, às vezes nós não entendemos aquilo que acontece nas nossas vidas, mas você pode ter certeza de uma coisa: Deus tem um plano. E o plano de Deus é muito melhor do que os nossos. Você pode ter certeza absoluta disso. E o plano de Deus não é te deixar deprimido, depressivo, em cima de uma cama, angustiado, tomando remédio ou fazendo terapia. E não, o plano de Deus é para que ele mude a tua história, para que você seja uma nova pessoa. Agora, tem um processo para passar. Às vezes esse processo é dolorido, né? Às vezes esse processo é complicado, dói na carne mesmo, não é? Às vezes ele é demorado, muito mais do que a gente gostaria, mas é preciso, porque desse jeito, né, a escola do sofrimento de Deus, ela é uma escola maravilhosa, porque apesar do sofrimento, a gente não querer sofrimento de jeito nenhum, e eu concordo contigo, né, a escola de Deus vai tratando a gente naquilo que realmente a gente precisa, tá? Então, disse assim, ó, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Então, assim, o apoio se você tiver um apoio de pessoas próximo de você, é muito legal. Mas sabe o que acontece? Nem sempre a gente tem esse apoio, né? Então, às vezes, vai ser a gente com a gente mesmo, né? E aí o Senhor fala assim, ó, eu vou estar com você sempre. Então você não precisa ser você com você mesmo, você com você mesmo. Porque você com você mesmo, a tua mente começa a pensar milhares de possibilidades e tal, e você às vezes não consegue sair só. Agora, com o Senhor te ajudando, a coisa muda, a coisa é diferente. Então, ter o apoio de pessoas é legal, é bacana. Se você tiver, show. Mas se você não tiver, o Senhor Jesus está contigo, tá? Então ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem o que eu beber, que tipo de cálice que ele estava falando? Faça-se a tua vontade. E ele estava falando da crucificação que ia vir, não é? E voltando, achou outra vez adormecidos, porque seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Não é? Então, assim, é, a, dizem algumas pessoas que os judeus não tinham um não são como os brasileiros, né? Que a gente tem o costume de repetir várias vezes a mesma coisa. Eles falavam uma vez. Existe uma passagem que Paulo orou 3 vezes por aquilo, né? E aí a resposta foi: não, já chega, né? Você não vai receber essa resposta. Minha graça te basta. Então Jesus insistiu 3 vezes aqui, vai dizer o seguinte: que ele insistiu sobre aquilo para que Deus pudesse responder.
E você sabe o que aconteceu? Não foi feita a vontade dele. Não foi feita a vontade dele. Mas ele não fez biquinho, não. Não, ele não fez biquinho. Ele não se revoltou, não, contra Deus. Ele não retrocedeu atrás. Não, ele foi. Porque era daquele jeito que o plano de Deus estava determinado, os profetas já haviam profetizado, e era uma hora complicada porque o peso de toda a humanidade nas costas dele, né, o peso da crucificação. Imagina, a gente não tolera muito ser injustiçado, né? Imagina você morrer injustiçado por um pecado que você nem cometeu, pelo pecado que outros cometeram. Então foi isso que aconteceu com ele, né? Os pecados nossos, o seu e o meu, né? Estava sobre ele, da humanidade toda, estava sobre ele, e isso foi muito pesado mesmo. Então ele orou 3 vezes. E ele pediu, e não foi aquilo do jeito que ele estava pedindo, foi do jeito que já tinha sido, que Deus já tinha determinado o seu plano. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-nos e partamos, eis que chegado o que me trai. Então, eu vou só ler mais esse daqui para você entender. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com grande multidão de espadas e varapaus enviadas pelos príncipes e sacerdotes e pelo ancião do povo, e o que traía tinha lhe dado um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, prendei. E logo aproximando-se de Jesus disse: Eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Então todo mundo sabe, né, dessa história. Judas foi lá, saudou ele com um beijo, entregou ele para, já havia vendido ele por 30 moedas, né? E aí ele entregou Jesus, Jesus foi preso e levado, os seus discípulos fugiram e ele foi preso e levado para ser ali, começar o processo de crucificação. Então ele não só começou o processo de crucificação, mas ele finalizou o processo de crucificação, ou seja, ele morreu naquela cruz de Calvário, literalmente, né? Ele morreu naquela cruz de Calvário para que eu e você pudéssemos ter uma oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa. O teu problema se você chegou até essa parte do vídeo, vale a pena te falar. O seu problema, você acha que é ansiedade. Você acha que é depressão, ou até você acha que é tristeza, ou até angústia. Mas eu vou te falar bem aqui. O seu problema não é esse. Você tem um problema maior. O problema maior que eu vou te falar é que esse problema, se você resolver, esse daqui que eu vou falar para você, ele é a base na qual vai repousar toda a base da sua vida, para que você possa andar dali para frente, não é? E a base é a seguinte: Jesus veio, morreu naquela cruz do Calvário, e ele morreu naquela cruz do Calvário para que nós tivéssemos a oportunidade de nos reconciliar com Deus. A Bíblia diz assim: como por um homem entrou o pecado no mundo, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, você sabe, todo mundo morre. Então, por um homem também, todos foram feitos justos. Então, é injusto, você há de concordar comigo, o que Adão fez, eu ter que pagar. Você não acha justo? Injusto? O que Adão fez, eu e você temos que pagar, mas o que Cristo fez é injusto também nós não aceitarmos essa tão grande salvação. Porque ele veio dos céus, morreu pelos nossos pecados, para que eu e você tivéssemos a oportunidade, uma oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Quando nós fazemos isso, o Senhor diz que vai pegar o teu nome e escrever no livro da vida, que vai mudar a tua história, fazer de você uma nova criatura, que vai dar salvação eterna para você. Não é? E sobre essa base, você vai moldar toda a sua vida a partir daí. E você pode ter certeza de uma coisa. Jesus disse: no mundo tereis aflições. As aflições vão vir, as perseguições, as tribulações, até as depressões e as tristezas. Mas o grande diferencial, tá? E o diferencial principal
é que ele não vai te deixar só. Ele não vai te deixar só. Ele não vai nos deixar só. E você pode ter certeza de uma coisa: quando essa parte dessa vida aqui se findar, tem uma vida eterna de nós com Ele. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique com Deus. E até a próxima.